Nesses anos de ministério, de vida com Jesus, uma coisa que fica absolutamente claro para a gente é que quanto mais você estuda a Bíblia, mais você precisa estudar. A gente sempre está aprendendo, né? Esse crescimento, ele é um crescimento constante. Não dá para você falar assim, eu já sei esse assunto. Quando você fala, eu já sei esse assunto, você começa a declinar na fé. Por quê? Porque você bloqueia a sua mente. Então, o assunto que nós vamos trabalhar hoje não é assunto novo. E não precisa ser novo, e não tem que ser novo. Aliás, a Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas teriam coceira no ouvido para ouvir coisa nova. A gente não tem que ouvir coisa nova, nós temos que entender os princípios, os fundamentos. E dentro dos fundamentos, viver esses fundamentos. Então nós vamos estudar, nós vamos falar o que tem que falar hoje por causa da ceia do Senhor e vamos orar juntos em alguns aspectos desses ensinamentos. Pode ser? A gente tem estudado sobre o Espírito Santo. Se você quer ouvir mais mensagens sobre isso, você tem lá no nosso canal, o canal da igreja, chama-se Igreja Trinity Online, lá no YouTube, tá bom? Vamos ler o que está escrito em 1 Coríntios 11, a partir do verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Abençoa essa palavra, Pai, e ajuda-nos a compreendê-la, seguindo, ó Deus, o entendimento de que quem ensina é o Espírito Santo. Nós queremos ouvir-te, em nome de Jesus. Amém. Você já deve ter ouvido esse texto, ou já deve ter lido esse texto muitas vezes. Como a gente está estudando, fazendo uma série sobre o Espírito Santo, então eu quero mostrar para você uma coisa. O Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, é um só Deus. Então nada do que Jesus ensinou é contra Deus e contra o Espírito Santo. Nada do que o Espírito Santo ensina é contra Deus ou contra Jesus, certo? Sempre essa unidade, ela acontece o tempo todo. É uma comunhão e uma unidade completa. Quando a gente lê um texto como esse, a gente fala assim, nossa, de novo, nossa, eu já ouvi, já sei até quais são as divisões. Você bloqueia a sua mente, você não pensa mais e você perde a oportunidade de ouvir Deus. E eu quero te ajudar nessa manhã a ouvir o Senhor, conectando a ceia com o Espírito Santo. Primeiro, o Espírito Santo é o agente da comunhão. 1 Coríntios 12, 13 é um texto que a gente sempre lê muitas vezes, e você vai ler comigo em voz alta, diz assim, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Você percebeu? Quando o Espírito Santo nos batiza no corpo, o Espírito Santo nos leva a sermos pertencentes ao corpo de Cristo, ele não faz diferença entre as pessoas, nem de raça, nem de cultura, nem de posição social, nem de status, nem nada. Nós somos um em Cristo. Agora, o texto que a gente leu, um pouco antes do texto, aqui eu não pus o texto inteiro, 18 e 19 diz, porque antes de estou informado, pensa que esse texto vem antes daquele que a gente leu, antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E em parte eu creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em nosso meio. Essa ideia é uma ironia, né? É uma palavra irônica de Paulo, dizendo assim,
é bom até que tenha divisão mesmo, para poder mostrar quem é quem. Mas é óbvio que a divisão é ruim. A divisão é ruim a partir da nossa casa. A Bíblia diz que uma casa dividida não subsiste, um reino dividido não subsiste, uma família dividida não subsiste, uma empresa dividida não subsiste, uma igreja dividida não subsiste. E uma igreja dividida é uma igreja fora de qualquer padrão bíblico. Porque o padrão bíblico é esse aqui, ó. Em um só Espírito todos nós fomos batizados, formando um corpo. Ora, quando forma um corpo, não é? Você percebe uma pessoa enferma mentalmente quando ela começa a se dissociar. Ela dissocia a realidade, ela dissocia as fantasias, ou ela enxerga coisa, ou tem alucinação, você vê que uma pessoa está doente. Agora, um corpo são, uma pessoa sã, ela entende-se como uma pessoa, né? Todos os membros trabalham em função da unidade do corpo. Assim é a igreja. Então, queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês de um modo bem prático. Igreja de Cristo não pode ter briguinha, não pode ter divisão. Graças a Deus a nossa igreja aqui não tem, que eu saiba. Eu não sou Deus, né? Que eu saiba. Mas não pode ter. E não pode ter essa divisão a partir da sua marido e mulher em unidade, filhos em unidade. A gente tem que lutar para que a família seja uma família, uma casa. Ah, mas a gente tem problema. Todo mundo tem, ou não? Todo mundo tem problema, e algum tipo de problema. Gente, nós nascemos chorando. Lembra disso? Nós nascemos chorando. E se não chorasse, é porque estava morto. Os médicos ficam desesperados quando a criança não chora. Tem que chorar. E a gente vai morrer chorando. E pessoas ao nosso redor vão chorar, tirando os que vão rir. Vão chorar. As pessoas vão chorar. Luta, dificuldade, todos nós temos. Agora, o que a Bíblia ensina é que nós somos um corpo. E a gente precisa aprender a aplicar isso. Vamos ver se eu vou mais fundo um pouco. Como que a gente aplica um corpo? Estou falando que é a partir de casa. Gente, a partir de casa a gente tem que promover a unidade. E a gente tem que promover o benefício de todos os membros. Cuidar dos seus filhos, cuidar dos seus irmãos, cuidar dos seus pais, dos seus avós. O que é melhor? O que é bom para você? O que é bom para você tem que ser bom para os outros. Tem um texto na Bíblia que diz assim, que a gente deve, olha só que interessante, falando da unidade do corpo, né? Não da família, do corpo. Ele diz assim, que a gente deve fazer participante de todas as coisas boas, com aqueles que nos ensinam as Escrituras, as coisas boas que eu vivo. Eu e a Vera já tivemos muito problema com isso. Eu vou dizer por quê. Não porque a gente procurou, mas porque a gente lê na Bíblia e a gente acredita na Bíblia. Mas nem todo mundo que frequenta a igreja acredita na Bíblia. Então o que acontece? Que já aconteceu conosco. As pessoas diziam assim, pastor, Vera, vocês não querem vir aqui na nossa casa? Nós vamos não sei o quê. Ou senão, tem uma piscina, as crianças vêm aqui e ficam nadando. Ou vamos comer um churrasco, vamos passar o dia juntos, não sei o quê. E a gente com aquele entendimento bíblico de que aqueles que têm coisas boas participam com aqueles que ensinam as Escrituras, a gente foi. Até o momento que a pessoa puxa o teu tapete e diz assim, olha, que pastor que fica abusando da gente. Já passei por isso, não vou ficar contando desgraça. Mas é coisa ruim. Então, mas por quê? Porque falta compreensão. Outra coisa, deixa eu já aproveitar e falar um negócio sério aqui, demais. No dia que você decidir dar alguma coisa para alguém, você deu, você não emprestou, tá bom? Então você não tem que controlar. Algo que Deus pôs no meu coração agora não tem nada a ver com o texto, mas tem a ver. Se você entregou alguma coisa para alguém, você entregou, você não pode controlar. Olha lá. Eu dei lá uma oferta para a pessoa, lá, olha que foi lá, comprou sorvete. Você deu? Não é seu. Se é emprestado, você diz para a pessoa que ela tem que devolver. Mas se você deu, você se alegra com o que a pessoa vive, tá bom? Entenderam isso, não? Já não é mais sua responsabilidade. E se a pessoa jogar fora, o problema é dela, diante de Deus. Não é mais seu. Aprenda a fazer isso. Aprenda a ter esse coração de unidade, esse coração que abençoa. Quer abençoar? Abençoa. Agora tem gente que parece que antes de abençoar tem que dar uma liçãozinha de moral. Uma vez um rapaz chegou para mim e falou assim, pastor, esse carro que o senhor tem não combina com o pastor. Como ele era um menino rico, eu falei assim, eu acho que ele deve estar pensando, coitado, o pastor tem esse carro aqui, né? Não combina, poxa vida, né? A gente... Não, ele falou assim, o senhor tem que ter um golzinho, para ninguém falar mal do senhor. Quer dizer, ele estava falando mal já, né? O senhor tem que ter um golzinho. Eu falei, é? Ele falou, que bom. E foi embora. Não dá nem para responder, certo? Lembra disso? Agora, onde que a igreja se expressa? Onde vai estar a igreja amanhã cedo?
Fechada. Não, que fechada. Fechada é o prédio. Onde vai estar a igreja amanhã cedo? Conta para mim. Trabalhando em casa, cuidando, viajando, passeando, chorando, se alegrando, certo? Nós estamos vivendo. Igreja é igreja. Se a igreja faz isso, então esse mesmo princípio da unidade tem que ser lá fora também. Não é só o princípio da unidade quando a gente está juntinho. Nós estamos juntinhos aqui. Não, eu me controlo, sabe, pastor? Aqui dentro, às vezes eu fico bem nervoso. As pessoas fazem uns negócios bem estranhos, né? Mas eu me controlo, porque estamos na casa do Senhor. Amanhã, trabalho com o diabo. Ira, revolta, briguinha, sai tiro para tudo quanto é lado, fala mal dos outros. Estão ouvindo, irmãos? Sim. Ouça para a vida, né? Eu não tenho nenhuma agenda preparada, tá certo? Agenda quer dizer, eu não tenho nenhum caso com vocês que eu tenha que dar indireta. Porque eu não dou indireta. Quando eu tenho que falar, eu falo direto, tá bom? Mas não é isso, eu estou falando da vida, é assim a vida. Imagina, 41 anos ministrando e ensinando e sendo pastor, você acha que eu já não vi coisas absolutamente estranhas no meio das pessoas, né? Uma vez um rapaz, ele estava subindo uma rua assim, eu já contei isso para vocês, ele estava subindo uma rua e eu estava indo aqui. Nem eu via ele, nem ele me via, certo? É uma esquina. A hora que a gente se encontrou, ele estava com um cigarro na mão. Gente, eu acho que ele pôs o cigarro no bolso. Eu olhei assim e falei, vai pegar fogo esse coitado aí. O cara não tem vergonha de fumar na presença de Deus? Por que ele vai ter vergonha de fumar na minha presença? O que eu vou fazer? Você acha que eu vou ficar falando assim? É adulto, não é? Gente, eu ensino a Bíblia. Boas maneiras seus pais ensinam para vocês, tá bom? Eu ensino a Bíblia. Agora, o que a gente precisa entender é que para a gente ter comunhão, a gente tem que andar certinho com Jesus. Algumas práticas. Acolha as pessoas diferentes de você. Acolha as pessoas diferentes de você, né? Por exemplo, você chegou aqui hoje de manhã. Vou dar um exemplo, tá? Aleatório da minha cabeça. Você chegou aqui hoje de manhã, né? Você encontrou pessoas que você conhece, pessoas que você não conhece. Se aproxime das pessoas, abrace as pessoas, faça uma declaração verbal de bênção. Olha, que Deus te abençoe nesse dia. É um dia tão lindo, tão maravilhoso, um dia tão claro, né? Nós estamos num lugar tão gostoso. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar aqui um tempinho assim. Daqui a pouco a gente já vai embora, depois a gente vai almoçar. Seja bênção, acolha as pessoas, participe da vida da igreja. Gente, participar da vida da igreja não é frequentar a igreja de segunda a segunda, até porque aqui a gente não tem essas coisas, então não dá para você fazer isso. Mas participe da vida da igreja, né? Nós temos aqui um culto de quarta-feira. Se você quiser vir, venha com alegria. Mas quando eu falo participe da vida da igreja, interesse-se pela igreja, ame a igreja, ore pelas pessoas. Ai, puxa vida, eu sentei domingo ao lado de uma pessoa, eu vi, ela estava tão tristinha, estava com o olhinho meio assim apagado, não tinha muito brilho. Vou orar, né? Ora com a pessoa, ora em casa. Isso é participar, isso é corpo, isso é corpo. O corpo de Cristo olha, pergunta, como é que você está? Agora, no mundo que a gente está vivendo, em que ninguém liga para ninguém, essa pergunta muitas vezes tem uma resposta automática e uma outra resposta automática, né? Você diz, e aí, tudo bem? Tudo bem. E você? Tudo bem. Vira as costas e vai embora. Não tem arroz, não tem feijão, não tem carne, não tem comida, não vai pagar o aluguel esse mês, vai entrar com problemas, está com dívida, está com dificuldade com o filho, está com dificuldade com a mãe, com o primo, com o tio, está sofrendo, tá. Aí tem gente que fala assim, eu não vou falar nada não da minha necessidade. Deus conhece. Claro que ele conhece, mas tem que falar primeiro com ele e segundo a gente tem que compartilhar. A Bíblia diz que a gente deve compartilhar as nossas dores com os irmãos. A pergunta que eu faço é a seguinte: se eu compartilhar uma dor com você, você vai orar por mim e vai fazer aquele assunto morrer, ou você vai orar por mim e depois vai ficar a semana inteira falando de mim para todo mundo? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. O que um corpo faria? O que um corpo faria? Segundo, o Espírito Santo como revelador de Cristo. João 14:26, por favor, leia comigo. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Quer ver o Espírito Santo na ceia? Olha aqui, ó. 1 Coríntios 11, 24 e 25. E tendo dado graças, o partiu, ele pegou o pão, deu graças, partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isso
em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomei o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Memória de mim não é memória daquele momento em que nós estamos assentados com Jesus, é memória do que Jesus fez, de quem Ele é, do que Ele tem feito, e isso nasce nas Escrituras. Então lembra uma coisa, o Espírito Santo faz a gente lembrar? Faz, mas você não lembra uma coisa que você não sabe, você nunca leu, você não conhece. Tem que ler a Bíblia, tem que conhecer as Escrituras. Traz a Bíblia para dentro da sua casa. Na prática, leia a Bíblia. Você será lembrado pelo Espírito Santo. Respeite a Deus, a sua palavra é a sua igreja. Jamais fale mal, faça piadas com versos bíblicos. Tem uma coisa que me irrita profundamente: as pessoas querem ser engraçadinhas usando um versículo, usando o nome de Deus, usando Jesus, usando o Espírito Santo. Não precisa, né? Precisa? Respeite o Senhor, respeite quem Deus é. Quando a Bíblia diz fazer isso em memória de mim, é em memória daquilo que Jesus Cristo fez na cruz. O que Jesus Cristo fez na cruz, gente? Ele deu a sua vida por nós, Ele se sacrificou por nós, Ele morreu por nós, Ele veio ao mundo por nós, Ele vive e reina, Ele está no céu, assentado à direita do Pai, e por nós intercede, e mandou o Espírito Santo, que aqui está na igreja e dentro de nós, para interceder por nós junto ao Pai. Até a maneira que você se dirige a Deus, tome cuidado. Não é que Deus vai fazer cair um raio na tua cabeça, mas é falta de respeito. E quando você é uma pessoa com falta de respeito, você ensina os seus filhos com falta de respeito. Hoje em dia, os filhos chamam os pais de você, não é? Eu não acho que é desrespeitoso, mas eu acho que pode melhorar, né? Chamar de senhor, de senhora, ter um respeito. Porque o que você diz já dá o início do seu respeito. Sabe, se eu chamo meu pai de você, chamo meu pai de minha mãe de você, hoje eu não faço isso porque eles estão com Jesus, né? E a gente não fala com os mortos, mas quando eu estava com meu papai e minha mamãe, era senhor e senhora. Porque a hora que eu falo isso, eu já dou uma ordem para o meu corpo dizendo: respeite-os. Eu tratava, você isso, você aquilo, assim, qualquer coisa, qualquer jeito. Aí chega e vai falar com Deus: ô chefe, resolve esse problema para mim aí, chefe. Chefe? Chefe é aquele cara chato que você tem que aguentar de segunda a sexta-feira. Esse é chato, esse é o chefe. Deus não é chefe, Deus é o Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele veio ao mundo em Cristo para trazer salvação para a gente, e a gente deve glorificá-lo. A Bíblia diz, Jesus disse: Ele, o Espírito Santo, me glorificará. Então, se o Espírito Santo glorifica Jesus, como é que eu devo agir? Em tudo que você fizer, glorifique o Senhor. Se o que você faz não glorifica o Senhor, está errado, não faça mais, pare de fazer. Abandone o caminho, abandona tudo. Mas é que sabe o que é? Que aqui está dando uma graninha, né? É essa grana que me sustenta. Se é essa grana que te sustenta, continue. Agora, se é Jesus que te sustenta, obedeça a Ele. Entendeu? Anda com Deus, ame o Senhor. Terceiro, o Espírito Santo como santificador. 1 Coríntios 6, aonde os justos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. A igreja é um corpo de gente ruim. Tudo bem, irmãos? Para de dizer que você nasceu na igreja, tá? Você nasceu no hospital. Para de dizer que você nasceu na igreja e para de dizer que você não sabe quando você começou a crer no Senhor. Em algum momento você teve que tomar uma decisão na vida. Entende? Uma vez uma senhora chegou para mim e falou assim: olha pastor, eu já vivi uma vida não sei o que, ela tinha um monte de rolo lá e tinha tido no passado um monte de problema e tal, não vou nem entrar no assunto, mas ela falou assim para mim: não me arrependo de nada. Eu pensei, se ela não se arrepende de nada, ela não se converteu. Não é? Você faz um monte de coisa errada, vive errado. É o que o texto bíblico está dizendo, certo? Você acha que um cristão deve roubar? Nem a Deus, nem a ninguém, certo? Nem a Deus, nem a ninguém. Você acha que um cristão deve ser bêbado? Você acha que um cristão deve ser avarento? Você acha que um cristão deve ser adúltero, efeminado, sodomita? Não. Por quê? Porque Deus falou. Quando você se entrega a Cristo, o que acontece? Você tem uma nova vida. Isso que se chama conversão. O que é conversão, gente? Quando você fez teste para dirigir?
Conversão à direita. Quer dizer o quê? Entra à direita. Se for reto, vai bater. Se for na esquina, você vai bater. Se for à esquerda, você vai levar uma multa e pode matar alguém. Você converte à direita. A Bíblia ensina, esse é o caminho, anda nele. Você se converte ao caminho de Cristo e anda nele. Então ele diz, o Espírito Santo é quem lavou, santificou, justificou a gente. E isso, como que eu vejo isso na ceia? 1 Coríntios 11, 27 e 29. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. O que é réu do corpo e do sangue? Aquilo que Cristo fez na cruz não significou nada para você, porque você do jeito que entrou, saiu, né? Quer dizer, não mudou nada. Cristo é simplesmente uma medalha que você tem na vida, né? Como era eu quando eu cresci. Eu cresci numa família que era uma família religiosa, católica, apostólica, romana. Cresci indo à igreja, cresci me confessando, cresci indo em encontros de jovens na igreja, cresci assim, mas não conhecia um versículo da Bíblia, não sabia nada das Escrituras, não tinha conversão, não tinha mudança, não tinha nada na minha vida. Era simplesmente uma religião. Tem muita gente que tem uma religião, seja ela católica, seja ela evangélica, seja ela espírita, seja ela o que for, a pessoa diz, eu sou isso, eu tenho isso, como se isso mudasse alguma coisa. Você pode vir aqui na igreja todos os dias. Você pode ficar aqui 10 anos, ou ficar de joelhos, correr aqui uma maratona para ver se você perde pecado através do suor, e não vai mudar nada, enquanto você não tiver um encontro com Cristo. Enquanto Cristo não for o Senhor da sua vida, o Salvador da sua vida. Então ele diz assim, nós vamos comer a ceia hoje, está lá a mesa, tem pão e tem suco de uva. O que aquele pão representa? O que Jesus disse, isso é meu corpo que é partido por amor de vós. O Cristo não está no pão, mas ele representa Jesus, ele mostra Jesus, ele me faz lembrar de Jesus. O sangue me faz ser lembrado pelo suco, a nova aliança em Cristo Jesus. Aí a Bíblia diz assim, aquele que come indignamente. O que é comer indignamente? Sem reconhecer o sangue, o corpo e o sangue, sem reconhecer o que Cristo fez, pensando que é mais um ato religioso. Daqui a pouco eu vou falar assim para vocês, vamos sair por aqui, pegar o pão e o cálice, voltar, sentar e vamos tomar juntos e tal. Aí alguém fala assim, não, mas eu não creio em tudo isso. Ah, mas eu vou levantar, né? Porque todo mundo está levantando, vai ficar chato eu ficar sentado, né? Mais chato, meu filho, é você bater nos portões da morte e o Senhor falar assim, afastai-vos de mim, vós malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Isso é chato. Então acerta a sua vida, entrega a sua vida ao Senhor, anda com Jesus, né? O que significa então essa realidade, né, de participar da ceia? Significa que eu tenho que identificar o pecado, pedir perdão a Deus e abandonar o pecado. Gente, pecado não é pet. Pet sim, pet pecado. Tem gente que tem certas coisas, sabe que está errado, mas não abandona e não quer abandonar, por várias razões. Mas Cristo morreu por esses pecados e você abriga os pecados na sua vida? Ele morreu para você não viver assim e você abriga isso? E você quer participar da ceia? Para quê? Você vai ser réu do corpo e do sangue. Você vai ser condenado. Por isso que o apóstolo Paulo fala no texto. É por isso que tem muita gente doente e muita gente que morre. Quando fala dorme, não é dorme no culto. Dorme no culto, tem um monte de gente que faz isso. Morre. Estão entendendo? Não. Espírito Santo como fonte de vida e esperança. Eu quero, depois da ministração aqui, eu quero orar com a igreja sobre isso. Olha só. Romanos 8:11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal. Presta atenção nisso. Vivificará também o vosso corpo mortal. Ele está falando do seu espírito? Não, ele está falando do quê? Do corpo mortal, por meio do seu espírito que em vós habita. O Espírito Santo vivifica o meu corpo, para ter desejos santos, para não viver na impureza, para não ser idólatra, para andar com saúde. Por isso, deixa eu te dizer uma coisa, por mais que você já tenha orado por algum problema de saúde e você não vê solução, Deus está controlando tudo isso, mas você precisa crer. Mas crer corretamente. Sabe como é que a gente crê corretamente? Crer corretamente é quando você diz assim,
Senhor, está escrito na tua palavra, lá em Isaías capítulo 53, que pelas tuas pisaduras eu fui curado. Está escrito na tua palavra que quando alguém ora por mim, intercede por mim, quando 2 ou 3 crerem, o Senhor faz. É esse tipo de fé que agrada ao Senhor. Aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, você lembra daquele texto que diz que ela tinha um fluxo de sangue? Ela tinha uma hemorragia crônica lá, né? Ela tinha um fluxo de sangue. A Bíblia diz que ela já tinha gasto, isso naquela época, todo o dinheiro dela com os médicos. Hoje, então, ela estaria devendo, sem solução, totalmente sem solução. Mas aí quando ela viu Jesus, gente, caminhando no meio de uma multidão. Sabe como é que é caminhar no meio de uma multidão? Você não chega perto, você não consegue. Ela pôs no coração a seguinte questão: se eu tocar na sua veste, eu ficarei curada. Ela não disse assim, eu vou fazer um escândalo para ver se alguém me ouve, Jesus vai parar, eu vou explicar para ele a minha situação, vou falar que eu estou com dívida, que eu estou passando por luta, que eu tenho dificuldades, e que se por acaso, não é, passar na mente dele alguma ideia assim, de melhorar essa minha situação, quem sabe. Não, ela disse, eu vou tocar na veste dele e vou ser curado. Tocar na veste é a mesma coisa que se eu estivesse andando aqui, não faça isso porque não serve, não ajuda nada. Mas com Jesus é a mesma coisa que alguém, eu estou aqui, um aperta aqui, outro aperta ali, não sei o quê, e o pessoal, e gente cantando, e gente pedindo misericórdia, Jesus me cura, não sei o quê, e tudo, aquela barulheira, alguém vem e passa a mão no... nem eu senti que eu fiz isso. Quando ela fez isso, Jesus parou e disse, quem me tocou? Os discípulos disseram, Senhor, como? Todo mundo te tocou. Disse, não, de mim saiu poder. A mulher chegou e disse, fui eu, Senhor. Disse, filha, tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Ele vivificará o vosso corpo mortal. Eu quero orar hoje por pessoas que estão doentes, fisicamente. Eu quero orar por você que está passando uma enfermidade emocional. Eu quero orar por você que está passando uma enfermidade financeira. Você que está passando uma enfermidade moral. Você que está passando por alguma dificuldade. Vamos pensar nisso. Se o Espírito Santo vivifica o meu corpo, ele o faz para quê? Aqui está o segredo agora, presta atenção. Em 1 Coríntios 11, 26, diz que todas as vezes que eu como pão e bebo cálice, eu anuncio a morte do Senhor até que ele venha. Por que até que ele venha? Até que ele venha, pastor, porque aí depois lá não tem ceia, não precisa de ceia, etc. Estaremos com o Senhor para sempre. É verdade. Mas tem mais uma coisa, olha só. Filipenses 3, 20 e 21. A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Eu vou ter um novo corpo na presença do Senhor, amém? Eu dou glória a Deus, porque depois dos 60, a minha fisioterapeuta falou assim, quando é que você começou a sentir um decréscimo no seu corpo? Eu falei, eu fiz 60 anos, começou a ranger e doer, né? Agora, na presença do Senhor, você acha que alguém na presença do Senhor vai abraçar o Senhor e falar assim, desculpa aí, é que o meu ombro está ruim? Não, né? Nós vamos ter um novo corpo, louvado seja Deus. Aí você diz assim, então pastor, peraí, o Espírito Santo vivifica o meu corpo aqui, até que ele venha nós servimos ao Senhor, lá eu vou ter um corpo transformado. Então, aleluia, vou descansar. Não, olha aqui, 1 João 3,3, a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Então, o meu corpo precisa ser abençoado, curado, liberto. Eu preciso viver uma vida bonita, eu preciso de uma vida pura, uma vida de princípios, de propósitos. Gente, a coisa mais linda do mundo é uma pessoa que vive por propósito. Uma vez eu estava lendo um livro e o cara dizia assim, era um alto funcionário de uma empresa sueca. E ele disse assim, eu atingi essa posição, hoje eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho casa, eu tenho mais do que isso, eu tenho imóveis, eu tenho uma família, não sei o que, eu tenho dinheiro para viajar, eu tenho não sei o que, não sei o que. No fim ele fala assim, a única coisa que eu ainda não descobri é qual é o propósito da minha vida. Que tristeza? Agora quer que eu te dê uma palavra assustadora? A maioria das pessoas não sabe qual é o seu propósito de vida. Não sabe. Trabalha para sobreviver. Trabalha para coisas. E mede sucesso por coisas. Tenho 2 casas. Minha esposa teve um médico que ele tinha 30 casas de aluguel, que era um aluguel por dia. 30 casas de aluguel. Aí você ouve e você se sente mal, né? Dá uma pobreza na gente, não dá? Dá uma sensação... Não é? Não dá uma sensação assim, meio assim, você fala, gente, né? De ação, mora de aluguel. Oi,
mora de aluguel, o carro é financiado, a casa é financiada, a roupa é financiada, não é? Vai no supermercado e compra em vezes. O cara tinha 30 casas de aluguel. Era um médico excepcional. Sabe como é que ele morreu? Sentado na mesa dele no consultório. Acabou. Você gostaria que a sua vida apagasse igual uma vela? Deve ser bom morrer assim, né? Não sei. Nunca morri, viu, gente? Mas deve ser bom, assim. Igual que a pessoa fala assim, morreu dormindo. Então, apagou a vela. Eu acho que deve ser maravilhoso, melhor do que ficar numa cama. Mas a questão não é essa, a questão é: qual foi o propósito da minha existência? Eu não sei porque ontem me veio à mente o nome de eu não vou falar porque senão vocês vão ficar pensando na pessoa, de uma celebridade. Me veio à mente o nome de uma celebridade. Eu acho que por causa desse negócio de Olimpíada e não sei o quê, e um carrega tocha, e me veio o nome de uma E aí eu fiquei olhando, pensando assim, qual a utilidade dessa pessoa na Terra? A não ser ganhar dinheiro com mídias sociais e sair em revista. Qual a utilidade dessa pessoa? Imagina você viver uma vida inteira e a hora que termina assim, ó, puf, se você pudesse olhar para trás, o que você veria? É isso que o texto está dizendo. A gente deve ter uma atitude de purificação de vida constante. Porque o texto de 1 João capítulo 3, versículo 2 fala, amados, ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. E aí o texto diz, e a si mesmo se purifica aquele que tem nele essa esperança. Quando Jesus se manifestar, eu vou ser semelhante a ele, né? Viver com ele, andar com ele, curtir a presença santa e gloriosa do Senhor. Vou andar em ruas de ouro, querido. Só que não é esse ouro dessa terra. Eu vou andar em ruas de ouro. Bendito seja o nome do Senhor. Só que a Bíblia diz, presta atenção, olha para mim aqui, mais um minutinho. A Bíblia diz que eu preciso tomar muito cuidado com o que eu construo na minha vida. Hoje nós cantamos uma música que fala, eu vou edificar minha vida em cima dos fundamentos do Senhor. Eu preciso tomar muito cuidado, porque a Bíblia diz que eu posso passar minha vida inteira edificando palha. Ele não está falando, ele diz, Cristo é o fundamento, amém, aleluia. Aí ele diz, o que você edifica sobre esse fundamento? Palha, madeira, feno, ele diz, o fogo vai pegar, e a hora que o fogo pegar, queima tudo, desaparece tudo isso. Então o que é que eu, Antônio Carlos Nasser, estou falando para mim, não estou falando só para você, o que é que eu estou edificando sobre o fundamento que é Cristo? Cristo é o fundamento da minha vida, eu estou salvo em Cristo, mas a Bíblia diz que, quando eu chegar lá, eu vou ter ou não vou ter galardão do Senhor. O que é isso? Eu não sei, não me pergunta porque eu não tenho detalhes sobre isso. Mas uma coisa eu sei, o Senhor está de olho no que eu faço. O Senhor está de olho na minha vida. Então, voltando aqui no texto de todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Pensa nisso, Jesus está voltando, querido. Parece que tudo se encaixa. Quem conhece a Bíblia vai vendo a história, vai assistindo notícia e vai vendo assim que tudo está se encaixando, tudo está se acontecendo para acontecer aquilo que a Bíblia ensinou que vai acontecer. Louvado seja Deus. Agora, quando Jesus voltar, você vai dizer o que para ele? Eu não tive tempo? O senhor sabe o que é? Eu tinha uma unha encravada que era uma coisa horrível, então eu não conseguia ir em lugar nenhum, só em festa. Claro, né? Festa, a gente vai por causa da família, senão fica chato. Agora, na igreja eu não conseguia ir, eu tinha a unha encravada. Você vai dizer isso para Jesus? Você tem coragem de falar uma bobagem dessa?